O que faz de um homem tanto um herói quanto um alvo? Como alguém navega pela tênue linha entre o poder e a vulnerabilidade, a lealdade e a ambição? A vida de Louis Mountbatten, primeiro conde Mountbatten da Birmânia, nos obriga a enfrentar essas perguntas. Nascido no mundo dourado da realeza europeia, ele se tornou um pilar da história britânica, um herói de guerra, conselheiro de confiança da monarquia e modernizador de instituições profundamente enraizadas na tradição. Mas por trás dos elogios e da imagem pública, havia uma história muito mais intrincada, definida por ambição, controvérsia e, em última análise, um final trágico. Desde comandar forças navais em meio ao caos global, até conduzir a monarquia britânica por uma era de transformação, Mountbatten foi uma figura que prosperou nas complexidades de seu tempo. Ele travou batalhas em terra e mar, negociou compromissos em nações divididas e aconselhou futuros reis, tudo enquanto carregava as cicatrizes de conflitos pessoais e políticos. No entanto, sua notável vida terminou de forma abrupta e devastadora, algo que abalou não apenas sua família, mas uma nação inteira. O que fez de Mountbatten uma figura tão imponente, mas divisiva? Como suas decisões moldaram o curso da história e a que custo? E, o mais importante, por que sua história continua a ressoar décadas após sua morte? Vamos explorar essa tragédia juntos. O príncipe Louis de Battenberg, mais tarde conhecido como Louis Mountbatten, veio ao mundo em um dia fresco de outono de 1900. Nascido na ilustre família Battenberg, estava cercado de opulência, legado e altas expectativas. Seu pai, o príncipe Louis de Battenberg, era um respeitado oficial naval, e sua mãe, a princesa Victoria, era neta da rainha Victoria. Sua extensa árvore genealógica conectava Louis a quase todas as cortes reais da Europa. No entanto, por trás dos títulos brilhantes e das grandes propriedades, sua infância foi uma mistura de privilégios e pressões silenciosas. Quando criança, Louis era inquisitivo, enérgico e ambicioso. Idolatrava seu pai, cuja vida no mar parecia estar cheia de aventura e dever. Essa admiração plantou as sementes da paixão de Louis pela Marinha Real. Mas ao crescer em um mundo governado por rígidos protocolos reais, também estava muito ciente do peso das expectativas. Cada aperto de mão, cada lição, cada aparição pública parecia carregar uma demanda tácita: representar a família com honra. Os primeiros anos do século XX foram uma era dourada para a realeza europeia, mas o horizonte escureceu à medida que as tensões políticas aumentavam em todo o continente. Quando o jovem Louis entrou na adolescência, as fissuras na fachada imperial começaram a aparecer. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914, marcou o início da Primeira Guerra Mundial, um conflito que abalaria a Europa até seus alicerces e alteraria irrevogavelmente a vida de Louis. Para a família Battenberg, a guerra não foi apenas uma catástrofe global, mas também algo pessoal. Apesar de sua cidadania britânica, sua ascendência alemã os colocou sob intenso escrutínio. O sentimento anti-alemão varreu a Grã-Bretanha como uma tempestade, e a suspeita seguiu qualquer um com um nome de som alemão. O pai de Louis, então primeiro lorde do Mar da Marinha Real, tornou-se alvo de críticas públicas. Acusações de deslealdade, infundadas, mas implacáveis, o forçaram a renunciar, um ato que destruiu sua carreira e deixou uma cicatriz persistente na reputação da família. Para se distanciar de sua herança alemã, os Battenberg anglicizaram seu sobrenome para Mountbatten, um gesto simbólico destinado a reafirmar sua lealdade à Grã-Bretanha. Para o jovem Louis, a mudança de nome foi um golpe amargo. Ele mais tarde recordaria a dor de ver sua orgulhosa herança reduzida a um ajuste de relações públicas, uma concessão para sobreviver em um mundo cada vez mais definido pelo nacionalismo. Louis tinha apenas um adolescente quando a carreira de seu pai desmoronou, mas o evento o marcou profundamente. Ele decidiu reconstruir o nome e a honra de sua família, não apenas como membro da dinastia Mountbatten, mas como um oficial distinto por mérito próprio. Sua determinação crescia a cada ano que passava, reforçada por uma mente afiada e um carisma inato que o destacava em qualquer multidão. Ao final da guerra, em 1918, Louis era um jovem com grandes sonhos e um senso inabalável de propósito. Seu tempo no colégio naval cimentou seu desejo de seguir os passos de seu pai.
mas também começou a desenvolver uma personalidade que era exclusivamente sua. Enquanto seu pai era estoico e reservado, Louis era extrovertido, muitas vezes encantando aqueles ao seu redor com uma mistura de humor e charme. O período entre guerras ofereceu-lhe a oportunidade de começar a provar seu valor, mas também trouxe novos desafios. A Europa era um mosaico de alianças instáveis e uma paz inquieta, e os Mountbatten, como muitas famílias reais, tiveram que navegar por esse mundo incerto com cautela. Para Louis, foi um tempo de preparação, tanto para a carreira naval que estava construindo, quanto para as batalhas pessoais e públicas que o aguardavam. Ao entrar na década de 1920, Louis Mountbatten estava determinado a escrever um novo capítulo para sua família, um que recuperasse a honra que haviam perdido durante a guerra. Mal sabia ele que o cenário estava sendo preparado para testes e triunfos ainda maiores, que colocariam sua resiliência à prova, remodelariam sua identidade e, em última análise, definiriam seu legado. Os anos 1920 trouxeram um senso de otimismo para Louis Mountbatten, agora um jovem navegando pelas complexidades de um legado real e de sua florescente carreira naval. Sua determinação de provar seu valor o destacou entre seus colegas no Colégio Naval Real de Dartmouth, onde se destacou não apenas nos estudos, mas também na liderança. Louis não se contentava em apenas herdar uma reputação, ele queria conquistá-la. Sua energia e carisma o tornaram o favorito entre seus colegas e superiores, e ele parecia destinado a uma vida de conquistas e reconhecimento. Enquanto a carreira de Louis na Marinha Real dava seus primeiros passos firmes, sua vida pessoal tomou um rumo dramático. Em 1922, em um deslumbrante evento social, ele conheceu Edwina Ashley, uma das herdeiras mais ricas da Grã-Bretanha. Edwina era tudo o que Louis admirava: inteligente, vibrante e destemida em desafiar normas sociais. Seu namoro foi rápido e glamouroso, culminando em um casamento que atraiu a elite britânica e consolidou o lugar de Louis, tanto como oficial naval, quanto como membro proeminente da alta sociedade. No entanto, seu casamento estava longe de ser convencional. Edwina era ferozmente independente, conhecida por sua sagacidade e amor pela aventura. Enquanto Louis era profundamente dedicado à sua carreira naval, Edwina prosperava em um mundo de festas, viagens e filantropia. As diferenças em suas personalidades criaram tensões, mas também encontraram formas de se complementar. Louis adorava o espírito de Edwina, mesmo que às vezes isso entrasse em conflito com sua vida mais estruturada. Sua relação tornou-se uma parceria construída sobre respeito mútuo, embora com sua cota de desafios. Durante o período entre guerras, a carreira naval de Louis avançou de forma constante. Suas missões o levaram por todo o mundo, do Mediterrâneo ao Extremo Oriente, proporcionando-lhe uma experiência valiosa e ampliando sua compreensão sobre o papel da Grã-Bretanha no cenário internacional. Louis era um aprendiz rápido, absorvendo lições não apenas sobre estratégia naval, mas também sobre diplomacia e liderança. Essas experiências moldaram-no em um homem capaz de lidar com situações complexas com confiança e tato, qualidades que seriam cruciais nos anos seguintes. Em casa, a vida era igualmente dinâmica. Louis e Edwina tiveram 2 filhas, Patrícia e Pamela, que trouxeram um senso de estabilidade para suas vidas agitadas. Apesar de suas agendas ocupadas e das tensões da vida pública, Louis era um pai dedicado, frequentemente encontrando tempo para mimar suas meninas. A vida familiar forneceu a ele um ponto de equilíbrio muito necessário, ajudando-o a lidar com as demandas de sua carreira e suas obrigações sociais. A década de 1930 foi uma época de oportunidades e incertezas para Louis. À medida que o mundo se aproximava de outro conflito global, a Marinha Real passava por mudanças significativas, e Louis estava na vanguarda dos esforços de modernização. Ele era um defensor ferrenho da inovação, frequentemente enfrentando os tradicionalistas que resistiam às mudanças. Sua abordagem progressista conquistou admiradores e críticos, mas Louis nunca evitou desafios. Ele acreditava que o progresso era essencial, não apenas para a Marinha, mas para a Grã-Bretanha como um todo. Sua reputação como um pensador progressista ia além de sua carreira militar. Nos círculos reais e políticos, Louis era visto como alguém capaz de construir pontes entre a tradição e a modernidade. Essa habilidade lhe rendeu a confiança de figuras influentes, incluindo o rei Jorge VI, que via em Louis um homem capaz de guiar a monarquia em tempos turbulentos.
Durante esses anos, sua relação com a família real se aprofundou, estabelecendo as bases para seu papel posterior como mentor da próxima geração de monarcas. Apesar de sua crescente influência, Louis não era alheio às tensões da época. A ascensão do fascismo na Europa e a iminente ameaça de guerra lançavam uma sombra sobre sua vida pessoal e profissional. Ele estava profundamente consciente do que estava em jogo, tanto para a Grã-Bretanha quanto para sua família. Sua ascendência alemã, embora em grande parte esquecida pelo público, ainda o incomodava. Um lembrete das identidades complexas que moldavam seu mundo. Ao final da década, Louis se encontrava em uma encruzilhada. Sua carreira naval prosperava e sua influência dentro da família real crescia. No entanto, o espectro da guerra pairava sobre tudo, ameaçando perturbar tudo pelo que ele havia trabalhado. Para Louis, os anos 1930 foram um período de preparação, uma era que testou sua determinação e refinou suas habilidades, mas nada poderia tê-lo preparado para os desafios que estavam por vir. O início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, marcou o começo de um novo capítulo na vida de Louis Mountbatten. As ambições que ele cultivara, as relações que construíra e as lições que aprendera seriam postas à prova quando ele entrou no cenário global. Esse foi um momento que definiria não apenas sua carreira, mas também seu legado. Quando a guerra estourou em 1939, Louis Mountbatten foi lançado em um papel que testaria sua coragem como nunca antes. A carreira naval que ele havia construído meticulosamente tornou-se sua plataforma para provar seu valor diante de uma catástrofe global. A Marinha Real, central no esforço de guerra britânico, tornou-se o palco de sua ação e ambição. Como capitão do contra-torpedeiro HMS Kelly, Mountbatten rapidamente ganhou reputação por sua liderança audaciosa e determinação inabalável. O Kelly era um navio como nenhum outro. Sob o comando de Mountbatten, simbolizava a resiliência e a determinação do espírito britânico. Mas sua história foi marcada tanto pelo heroísmo quanto pela tragédia. A ousadia de Mountbatten, como comandante, muitas vezes flertava com a imprudência. E o Kelly tornou-se conhecido por suas missões perigosas em algumas das águas mais desafiadoras da guerra. Em 1941, durante a Batalha de Creta, o Kelly foi afundado por forças inimigas. A perda foi devastadora, tanto pessoal quanto profissionalmente, para Mountbatten e para os homens que serviam sob seu comando. Os sobreviventes recordaram sua compostura em meio ao caos, um testemunho de sua capacidade de inspirar confiança, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Apesar desse revés, a carreira naval de Mountbatten floresceu. Seu carisma, inteligência e conexões com a família real fizeram dele uma escolha natural para cargos de maior responsabilidade. Em 1943, ele foi nomeado Comandante Supremo Aliado do Comando do Sudeste Asiático, um cargo que o colocou à frente de um dos teatros mais desafiadores da guerra. Essa ascensão não foi isenta de controvérsias. Alguns críticos questionaram se seu rápido avanço se devia aos seus méritos ou a seus privilégios, mas Mountbatten estava determinado a provar que era digno da responsabilidade. O Sudeste Asiático apresentava uma série de dificuldades: florestas densas, um calor opressor e um inimigo entrincheirado em posições fortificadas. Mountbatten enfrentou esses desafios com sua característica energia, concentrando-se na coordenação e na moral das tropas. Seu papel foi crucial em campanhas como a libertação da Birmânia, uma vitória importante para os aliados. No entanto, nem todas as suas decisões foram universalmente aclamadas. Algumas de suas estratégias foram criticadas pelo alto custo humano, e ele enfrentou tensões entre as forças aliadas sob seu comando. Durante a guerra, Mountbatten manteve um cronograma incansável, viajando pela região para visitar tropas, coordenar com líderes aliados e supervisionar operações. Sua capacidade de se conectar com os soldados em um nível pessoal o diferenciou. Ele era conhecido por compartilhar refeições com os militares, ouvir suas preocupações e elevar sua moral com seu humor rápido e otimismo inabalável. Para muitos, ele encarnava o ideal de um líder em tempos de guerra, acessível, mas com autoridade. Enquanto a carreira militar de Mountbatten atingia novos patamares, sua vida pessoal continuava sendo uma fonte de complexidade. Sua esposa, Edwina, dedicava-se ao trabalho de guerra, viajando para lugares remotos e perigosos para oferecer ajuda e suporte a soldados e civis. Seu casamento, já pouco convencional,
tornou-se ainda mais incomum durante os anos de guerra. Ambos seguiram caminhos separados com respeito mútuo, e seu vínculo evoluiu mais para uma parceria do que para um relacionamento romântico tradicional. Ao final da guerra, em 1945, Mountbatten foi aclamado como herói, celebrado por suas contribuições à vitória dos aliados. No entanto, o fim das hostilidades trouxe novos desafios. O Império Britânico estava passando por uma transformação profunda, e Mountbatten encontrou-se no centro de um de seus capítulos mais significativos. Em 1947, ele foi nomeado o último vice-rei da Índia, encarregado de supervisionar a transição da Índia britânica para a independência. O papel de vice-rei era tanto uma honra quanto um fardo. A Índia era uma nação à beira de mudanças profundas. Seu povo ansiava por liberdade, mas estava dividido por tensões religiosas e políticas intensas. Mountbatten chegou a Nova Delhi com uma missão clara: gerenciar a transferência de poder enquanto minimizava a violência. Seu carisma e habilidades diplomáticas conquistaram admiradores entre os líderes indianos, incluindo Jawaharlal Nehru e Mahatma Gandhi. No entanto, a tarefa que ele enfrentava era monumental. A partição que dividiu a Índia em duas nações independentes, Índia e Paquistão, tornou-se um dos aspectos mais marcantes de seu mandato. A decisão foi cercada de controvérsias, e suas consequências foram devastadoras. Milhões de pessoas foram deslocadas, e a violência sectária explodiu em uma escala sem precedentes. Mountbatten expressou mais tarde profundo pesar pelo sofrimento causado pela partição, embora as opiniões sobre seu papel permaneçam divididas. Alguns argumentam que seu cronograma apressado para a independência exacerbou as tensões, enquanto outros acreditam que ele estava trabalhando dentro das limitações de uma situação impossível. Ao deixar a Índia em 1948, o legado de Mountbatten como vice-rei já era alvo de debates. Ele retornou à Grã-Bretanha como um homem marcado pelo peso da história, com suas experiências durante a guerra, e na Índia deixando uma marca indelével em seu caráter. Ele foi celebrado como estadista e líder, mas as complexidades de suas decisões e consequências o seguiram. Os anos do pós-guerra trouxeram a Mountbatten um novo capítulo, que o veria passar de herói de guerra e administrador colonial a estadista veterano e conselheiro de confiança da monarquia. No entanto, mesmo enquanto abraçava esse papel, as sombras do passado e os desafios do futuro o aguardavam. Com o fim da guerra e seu papel como vice-rei concluído, os anos 1950 marcaram uma nova fase na vida de Louis Mountbatten. Nessa época, ele havia se tornado uma das figuras mais reconhecidas da Grã-Bretanha, um homem cuja combinação de realizações militares, linhagem real e charme carismático o tornava ideal para papéis que exigiam tanto apelo público quanto habilidade política. O relacionamento de Mountbatten com a família real se aprofundou ainda mais nesse período, particularmente com seu sobrinho, o príncipe Philip, e seu sobrinho-neto, o príncipe Charles. Ele havia sido uma força orientadora para Philip, aconselhando-o em seus primeiros anos e incentivando seu casamento com a princesa Elizabeth, a futura rainha. O conselho de Mountbatten tinha peso, e sua proximidade com o trono lhe dava um acesso incomparável aos bastidores da monarquia. Quando a rainha Elizabeth II ascendeu ao trono em 1952, Mountbatten posicionou-se como um conselheiro de confiança. Ele acreditava profundamente na modernização da monarquia, muitas vezes incentivando a família real a se adaptar aos tempos em mudança. Sua influência sobre o príncipe Charles, em particular, foi significativa. Charles via Mountbatten não apenas como um mentor, mas como uma figura paterna substituta, alguém que lhe oferecia orientação e apoio em momentos de incerteza pessoal e pública. Enquanto isso, Mountbatten continuava sua carreira naval, tornando-se primeiro Lorde do Mar em 1955, o mesmo cargo que seu pai havia ocupado décadas antes. Foi uma conquista culminante que simbolizava seu compromisso com a reconstrução do nome e do legado dos Mountbatten. Sob sua liderança, a Marinha Real passou por uma modernização significativa, refletindo a visão de Mountbatten. Ele defendia o uso de novas tecnologias e estratégias, garantindo que as forças navais da Grã-Bretanha permanecessem competitivas em um cenário global em constante evolução. Apesar de seus sucessos profissionais, a vida pessoal de Mountbatten continuava complexa. Seu casamento com Edwina havia se transformado em uma parceria baseada em compreensão mútua,
Mas era evidente para aqueles ao seu redor que suas vidas haviam tomado rumos separados em muitos aspectos. O trabalho humanitário de Edwina havia se tornado seu foco principal, levando-a a viajar extensivamente para áreas afetadas pela pobreza e conflitos. Mountbatten admirava sua dedicação, mesmo que isso significasse longos períodos de separação. Seu vínculo, embora pouco convencional, era fundamentado no respeito mútuo e em uma história compartilhada. Em 1960, Edwina faleceu inesperadamente durante uma viagem a Bornéu, deixando Mountbatten devastado. Sua morte marcou o fim de uma era em sua vida, uma fase definida por seu relacionamento complexo e, muitas vezes, extraordinário. Mountbatten homenageou seu legado, continuando a apoiar as causas que ela defendia, assegurando-se de que sua memória permanecesse viva. À medida que os anos 1960 avançavam, o papel de Mountbatten como estadista e figura pública ganhou destaque. Ele tornou-se uma presença frequente em eventos oficiais, oferecendo suas perspectivas sobre questões de importância nacional e internacional. Seu carisma e habilidade diplomática o tornaram um ativo valioso, tanto para a monarquia quanto para o governo. Enquanto o perfil público de Mountbatten crescia, também surgiam críticas. Alguns o acusavam de buscar os holofotes, enquanto em certos círculos políticos questionavam sua influência nos assuntos reais e governamentais. Apesar desses desafios, o compromisso de Mountbatten com o serviço público nunca vacilou. Ele usou sua plataforma para defender causas em que acreditava, desde a preservação do patrimônio naval britânico até a promoção da cooperação internacional. Seus discursos, muitas vezes entregues com uma mistura de humor e seriedade, ressoavam com o público e reforçavam sua reputação como uma das figuras mais respeitadas do país. No final da década de 1970, Louis Mountbatten havia se tornado um símbolo de continuidade em um mundo em rápida transformação. Sua habilidade de navegar pelas complexidades da vida moderna, enquanto mantinha uma conexão com a tradição, o tornava querido por muitos. No entanto, mesmo prosperando em seu papel de estadista veterano, o mundo ao seu redor continuava evoluindo, apresentando novos desafios e oportunidades. A crescente tensão na Irlanda do Norte, conhecida como The Troubles, lançou uma sombra sombria sobre seus últimos anos. Mountbatten estava plenamente consciente dos riscos que enfrentava. Seu alto perfil, combinado com suas conexões com o establishment britânico, fazia dele um alvo para grupos como o Exército Republicano Irlandês, IRA, que buscavam desafiar a presença britânica na Irlanda do Norte. Mesmo assim, Mountbatten recusou-se a deixar que o medo ditasse suas ações. Ele continuou passando os verões no castelo de Classiebawn, seu amado refúgio no condado de Sligo, na Irlanda, um local que ele apreciava pela tranquilidade e pelos laços com sua falecida esposa, Edwina. Na manhã de 27 de agosto de 1979, Mountbatten e sua família embarcaram no que parecia ser um passeio comum de barco pela costa. O dia estava claro, as águas calmas e o grupo estava de bom humor. A bordo do Shadow V, seu pequeno barco de pesca, estavam seu neto Nicholas, sua filha Patrícia e vários outros. Sem que soubessem, o IRA havia colocado uma bomba na embarcação na noite anterior. Enquanto o barco avançava mar adentro, uma explosão rompeu o silêncio. A força do impacto foi devastadora, destruindo o Shadow V e lançando os passageiros na água. Mountbatten, junto com Nicholas e outras 2 pessoas, morreu instantaneamente. Os sobreviventes descreveram o caos e o horror do momento. O som da explosão, a fumaça e a realização de que um dia pacífico havia se transformado em um pesadelo. A notícia do assassinato de Mountbatten espalhou-se rapidamente, chocando a nação e o mundo. Sua morte não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também um lembrete contundente da violência crescente na Irlanda do Norte. O IRA reivindicou a responsabilidade, classificando Mountbatten como um alvo legítimo devido ao seu papel como símbolo do domínio britânico. A declaração fez pouco para mitigar a dor de sua família, amigos e do público. Nos dias que se seguiram à sua morte, homenagens a Mountbatten vieram de todos os cantos do mundo. Ele foi lembrado como um estadista, herói de guerra e mentor-chave da família real. Um dos tributos mais emocionantes veio do príncipe Charles, que tinha uma relação profundamente próxima com Mountbatten. Em um discurso comovente, Charles descreveu Mountbatten como o avô que nunca tive,
destacando o impacto pessoal que ele teve em sua vida, especialmente durante seus anos de formação. O funeral de Mountbatten, realizado na Abadia de Westminster, foi uma ocasião solene que reuniu dignitários, membros da realeza e representantes de diversos países. Foi um tributo adequado a um homem cuja vida esteve profundamente entrelaçada com a história do século XX. No entanto, por trás da majestade da cerimônia, havia uma dor palpável e um reconhecimento da perda pessoal para sua família e para a nação. Mesmo após sua morte, o legado de Mountbatten continuou sendo alvo de debate. Para muitos, ele era um símbolo de liderança e dedicação ao serviço público. Sua habilidade de equilibrar as complexidades da modernização com o respeito pela tradição conquistou a admiração tanto na Marinha Real quanto na monarquia britânica. No entanto, seus detratores apontavam que sua personalidade ambiciosa e sua influência muitas vezes ultrapassavam os limites aceitáveis em seus papéis oficiais. Alguns criticavam suas decisões estratégicas durante a guerra e suas ações como vice-rei da Índia, sugerindo que, embora bem-intencionado, seus métodos às vezes resultavam em consequências negativas. Talvez um dos aspectos mais duradouros de seu legado tenha sido seu papel como mentor do príncipe Charles. Mountbatten inculcou em Charles uma série de princípios que continuariam moldando sua vida e sua preparação para se tornar rei. Em momentos de dúvida, Charles encontrou em Mountbatten um conselheiro confiável e um modelo a seguir. As conversas sobre modernização, responsabilidade e dever ressoaram profundamente em Charles, deixando uma marca indelével em sua visão da monarquia. Nos anos que se seguiram ao seu assassinato, o nome de Mountbatten tornou-se sinônimo de liderança, resiliência e serviço. Monumentos foram erguidos em sua honra, e suas contribuições para a Marinha Real e para a monarquia foram celebradas de diversas formas. No entanto, além dos títulos e realizações, o que mais ressoou com aqueles que o conheceram foi sua humanidade. Ele foi lembrado não apenas por seus feitos públicos, mas também por sua calorosidade, senso de humor e dedicação às pessoas ao seu redor. Suas relações pessoais, fossem com sua família, colegas ou soldados sob seu comando, destacaram-se por seu compromisso genuíno de entender e apoiar os outros. O assassinato de Mountbatten permanece como um dos episódios mais trágicos da história do conflito na Irlanda do Norte. Foi um doloroso lembrete do custo humano da violência política e das divisões que marcaram aquela época. No entanto, sua vida, marcada por triunfos e desafios, tornou-se um exemplo de serviço com dignidade e determinação. Uma história que continua a inspirar aqueles que refletem sobre seu legado. Louis Mountbatten, um homem cujas experiências atravessaram 2 guerras mundiais, o colapso de impérios e a transformação da monarquia britânica, deixou uma lição importante: o poder do serviço e a capacidade de se adaptar aos tempos. Sua vida não foi perfeita e suas decisões frequentemente foram alvo de escrutínio, mas seu compromisso com o dever e a busca pela excelência permanecem como um exemplo a ser seguido. Mesmo décadas após sua morte, sua história ressoa não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo. Para aqueles que o conheceram, seu legado não é apenas de títulos ou conquistas, mas de princípios e relacionamentos que fizeram uma diferença tangível na vida das pessoas ao seu redor. Com isso, concluímos o relato da extraordinária vida de Louis Mountbatten. Se você chegou até aqui, não deixe de explorar mais histórias fascinantes neste canal.